Você pensa que chegou até aqui por acaso? Acha mesmo que este momento é apenas mais um no meio da correria, das cobranças, dos diagnósticos que ainda não têm nome, das orações que parecem se perder no vento? Não. Eu interrompi o curso natural do teu dia, porque existe algo que precisa ser dito com urgência. Eu, o Senhor, fiz questão de tocar neste exato instante, porque o tempo que você ainda tem é precioso, e o que está por trás desse aviso é maior do que você imagina. Enquanto muitos olham para você e veem só mais uma pessoa cansada tentando sobreviver, eu vejo alguém que está prestes a viver uma das maiores reviravoltas espirituais da sua história. Fique. Ouça até o final. Cada palavra foi escrita na eternidade para encontrar você aqui. E sim, está acontecendo agora. Você sente isso? Esse arrepio, essa paz. Percebe o que está acontecendo? Não é só uma mensagem. É o que você não escutou quando orou com lágrimas caladas dentro do quarto. É o que o médico não soube explicar, mas teu espírito percebeu que havia algo além da medicina. É o que ninguém entendeu quando você sorriu tentando esconder o cansaço de cuidar de todos e ser forte quando ninguém mais segurava as pontas. Não é só um vídeo. É o sussurro da eternidade alcançando tua alma com força. E se você chegou até aqui, é porque o céu te perseguiu até te encontrar. Não vá embora agora. Continue até o fim. Algo está sendo destravado, liberado, derramado, e só vai alcançar a tua casa se você permanecer. E enquanto a palavra entra em você, sem que perceba, há uma presença que entra junto. Há um toque invisível, curador, santo. E se sentir isso de verdade, comente com fé. Testemunhe aqui embaixo, compartilhe com alguém que precise ouvir. E se quiser continuar sendo lembrado de quem você é em mim, permaneça aqui, conecte-se, siga este canal. Porque eu tenho mais para revelar. Você já parou para perceber como tudo ultimamente tem exigido mais de você? A saúde que já não responde como antes. Os filhos que parecem distantes. As noites que passam sem descanso verdadeiro. O corpo dá sinais. A alma grita. Mas você segue, porque sabe que se parar, tudo desaba. E eu conheço esse esforço. Você pensa que ninguém vê, mas eu vejo cada gesto de amor, cada renúncia, cada lágrima engolida para não assustar quem está perto. E por isso hoje, eu vim pessoalmente te entregar um aviso. Não ignore. Porque este não é um alerta qualquer. É um chamado divino. Algo grande se move no invisível agora mesmo, e você precisa estar desperto. Há um livramento preparado, há uma cura liberada, há uma resposta pronta. Mas é necessário que você ouça com atenção. Você lembra daquela situação que quase te quebrou por dentro? Aquela que você até tentou esquecer, mas volta como uma sombra toda vez que o silêncio entra? Eu estive lá, e mesmo quando você achou que tudo estava fora de controle, eu estava segurando você por dentro. Não deixei sua fé morrer, mesmo quando você já tinha enterrado os planos. Agora chegou a hora de resgatar o que foi sufocado. Estou acendendo novamente o que parecia apagado. Há algo em você que não pode mais ficar adormecido. Você carrega promessas que não foram esquecidas, e por mais que o tempo tenha passado, eu não mudei de ideia sobre o que falei. O que eu disse, eu cumpro. E agora meu espírito se move em tua direção para alinhar tudo o que estava fora do lugar. Filho, filha, preciso interromper esta mensagem por um momento. Porque existem pessoas me ouvindo agora que chegaram exatamente ao ponto em que Moisés chegou diante do Mar Vermelho. Atrás dele havia um exército se aproximando. À frente dele havia um mar impossível de atravessar. Não havia uma solução visível. Não havia um caminho claro. E talvez seja exatamente assim que você esteja hoje. Você olha para a sua saúde e não sabe o que fazer. Olha para a sua família e não sabe o que fazer. Olha para uma situação financeira que se arrasta há meses, talvez há anos, e não sabe o que fazer. E a pergunta que continua voltando ao seu coração é sempre a mesma. Meu Deus, qual é o próximo passo? Meu Deus, até quando?
Porque existe um sofrimento que quase ninguém vê. É o sofrimento de quem já orou sobre a mesma situação dezenas de vezes. De quem acorda e dorme pensando no mesmo problema. De quem tenta ser forte diante da família, mas por dentro está cansado. Você continua acreditando em Deus, continua orando, continua esperando, mas chegou a um momento em que já não sabe qual direção seguir. E talvez a sua dor não seja falta de fé. Talvez seja o cansaço de caminhar tanto tempo sem conseguir enxergar uma resposta. Lembre-se de algo. Quando Josué chegou diante do rio Jordão, Deus não mostrou tudo o que iria acontecer. Deus mostrou apenas o próximo passo. E quando ele decidiu obedecer, as águas se abriram. Foi assim com Moisés. Foi assim com Josué. Foi assim com muitos servos de Deus. Antes da vitória, veio a direção. Antes do milagre, veio o próximo passo. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para alguém que está me ouvindo agora. E antes que você diga, mas eu quase não leio, eu estudei pouco, eu nem sei mexer direito no celular, ou até mesmo, isso não é para mim. Deixe eu lhe dizer algo. Deus nunca trabalhou apenas através dos mais preparados. Muitas vezes ele escolheu pessoas simples, cansadas e cheias de dúvidas para transformar suas histórias. Não importa a sua idade, não importa o quanto você estudou. O que importa é aquilo que Deus pode fazer quando alguém decide dar um passo de fé. Por isso eu quero colocar algo diante dos seus olhos. Nos comentários existe um link azul, e nele está o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Não abra por curiosidade. Não abra porque alguém mandou. Não abra porque eu estou falando. Abra apenas se você realmente precisa de uma direção para algo que está vivendo neste momento e está disposta a acreditar. Porque às vezes, a mudança que uma pessoa espera há meses ou até anos começa quando Deus coloca diante dela uma palavra no momento certo. Então toque no link azul. Abra o livro. Pare de duvidar do seu valor. Você não é invisível. Você não é fraco. Você não foi esquecido. Você é parte do meu plano eterno. E tudo o que você viveu até aqui foi preparação para o que está por vir. Lembra das vezes que você pensou em desistir? Das vezes em que o silêncio parecia a única resposta? Eu estava ali. E enquanto você tentava esconder sua dor dos outros, eu recolhia cada fragmento do teu coração. Hoje, eu junto tudo. Eu restauro o que foi partido. Eu dou vida ao que morreu. Não tema o novo que eu estou trazendo. Ele vem com propósito. Ele vem com provisão. Ele vem com paz. A tua casa sentirá. Os teus filhos verão. E até quem te ignorou vai perceber que você carrega algo diferente. Porque quem anda com meu espírito nunca permanece o mesmo. Não importa quantos se levantaram contra você. Eu sou o teu defensor. E se alguém ousar tocar no que é teu, estará tocando em algo que eu mesmo protejo. Por isso acalme tua alma. Eu já entrei na causa. Eu já entrei na enfermidade. Eu já entrei naquela situação que parecia sem saída. Enquanto você está aqui ouvindo, o céu já está operando. Os sinais virão. Os frutos aparecerão. E tudo o que era atraso será convertido em avanço. Você não precisa correr atrás do que é seu. Eu trarei até você, no tempo certo, da maneira certa, com a medida exata. Sabe aquelas pessoas que você ama e que estão longe da minha presença? Eu estou cercando cada uma delas. Você semeou com orações, com lágrimas escondidas, com atos silenciosos de fé. E agora, chegou a hora da colheita. Vou começar um movimento dentro da tua casa. Começará de forma sutil, mas crescerá como um vento que ninguém pode conter. Corações serão quebrantados, vidas serão restauradas. E aquilo que você pediu em secreto, eu vou honrar em público. O teu testemunho será grande. E ele não virá da força do teu braço, mas do toque do meu espírito. Continue ouvindo. Não saia, porque estou falando contigo. Você já percebeu como certos silêncios são, na verdade, gritos? Aquele momento em que todos seguem suas rotinas, mas dentro de você existe uma inquietação, um aperto que ninguém vê. Não é fraqueza.
É o céu tentando te alertar que chegou a hora de parar, ouvir e se alinhar. Porque o que está por vir é grande demais para ser ignorado. É como se o Espírito de Deus estivesse sussurrando entre os ruídos do dia. Presta atenção. Não segue do mesmo jeito. Algo está mudando. A transformação que está vindo não é só exterior. Ela começa de dentro. É no lugar onde os pensamentos se amontoam, onde o medo tenta reinar, onde o desgaste emocional se esconde por trás de um sorriso forçado. Deus está mergulhando aí, nesse lugar escondido, não para te julgar, mas para te renovar. Você não está sendo chamado para sobreviver. Está sendo convocado para viver com propósito. E quem vive com propósito, começa a enxergar até a dor como degrau. Eu sei que você já tentou de tudo, conversou com amigos, buscou conselhos, leu livros, fez promessas, mas tem momentos que só a voz de Deus pode trazer direção. E essa voz, agora, está chegando com precisão. É por isso que você está ouvindo esta mensagem. Não é distração, é desígnio. Está sendo destravado algo que teus olhos ainda não viram, mas teu coração já começou a sentir. Permaneça aqui. Há promessas que só serão ativadas se você estiver atento. Você sente como se estivesse carregando o mundo nos ombros. Responsabilidades que nunca cessam. Cobranças que chegam até no silêncio. E por trás disso, um coração que clama por alívio. Deus não ignora tua exaustão. Ele a vê com olhos de compaixão e mãos de cura. O que você chama de peso, Ele transforma em propósito. Onde você enxerga fraqueza, Ele vê espaço para um renovo completo. O que está se revelando agora não é castigo, é cuidado. Quantas noites você passou virando de um lado para o outro, tentando encontrar uma posição que aliviasse o corpo, mas a alma era quem mais doía. Não foi falta de fé, foi o excesso de entrega. Você se dedicou tanto aos outros que se esqueceu de si mesmo. Mas Deus não esqueceu. Ele guardou cada gesto, cada cuidado, cada sacrifício. E agora, Ele responde não com palavras vazias, mas com presença real. Ele está aqui. Sinta. Não é apenas uma emoção. É o Espírito tocando você. Aquela enfermidade que surgiu do nada. Aquela instabilidade emocional que ninguém compreende. Aqueles sinais que os médicos tentam interpretar. Tudo isso está sendo tratado agora, não apenas com ciência, mas com poder. Deus não apenas observa, Ele intervém. E quando Ele decide intervir, a lógica humana é substituída por milagres. E se teu coração ainda está ouvindo, é porque Ele escolheu este instante para começar a reverter tudo que parecia fora de controle. Você já pediu tanto por quem ama. Orei por eles mesmo quando não sabiam. Carregou pesos que nem eram teus, só para proteger. E hoje, o céu te honra, porque nenhuma oração foi em vão. Nenhuma entrega foi esquecida. Deus já está se movendo por eles. Mudanças começam a surgir nos pequenos detalhes. Um gesto, uma palavra, um reencontro. Preste atenção. O Espírito Santo está orquestrando reconciliações que o tempo não conseguiu produzir. E se você sente que algo está acontecendo aí dentro, não ignore. Respire fundo. Reconheça esse momento. Está sendo feita uma aliança silenciosa entre você e Deus. Algo eterno está sendo selado em meio a palavras humanas, porque não é sobre o que está sendo dito, mas sobre o que está sendo sentido. Declare agora nos comentários: Senhor, eu recebo o que vem do Teu Espírito, e receba esta promessa. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Essa casa onde você vive não será mais a mesma. Haverá mudança na atmosfera. O ambiente que era carregado de tensão será invadido por paz. Porque onde a presença de Deus entra, a perturbação precisa sair. Vai acontecer nos detalhes, na conversa que parecia impossível, no perdão que parecia distante, na saúde que estava instável. Deus está fazendo uma obra completa, não parcial, completa, e você vai testemunhar isso.
A fé que você tem não é pequena. Ela apenas foi machucada por decepções e atrasos. Mas Deus não vê tua fé como frágil. Ele vê como valente. Porque mesmo diante de tanto você continuou. Filho, antes de continuarmos, preciso falar com aqueles que estão carregando um peso muito grande neste momento. Existem pessoas me ouvindo agora que choraram antes de dormir esta semana. Existem pessoas que receberam uma notícia que abalou suas forças. Existem pessoas lutando por um filho que se afastou, por um casamento que parece estar se desfazendo, por uma porta financeira que nunca se abre, por uma enfermidade que trouxe medo para dentro de casa. Assim como Marta e Maria olharam para sua situação e acreditaram que tudo havia terminado, talvez você também esteja olhando para algo que parece impossível de mudar. Talvez você já tenha orado centenas de vezes sobre a mesma situação. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez exista uma pergunta que você faz constantemente: meu Deus, até quando? Por isso quero que você preste atenção. Nos comentários deste vídeo, existe um link azul. Nesse link está o livro Quando Tudo Parece Perdido. Abra este livro. E não é por acaso que estou mencionando isso agora. Porque quem está bem, dificilmente entende a importância de uma direção. Mas quem já chorou em silêncio, quem já sentiu medo do amanhã, quem já ficou acordado pensando em como resolver um problema que parece não ter solução, sabe exatamente o valor de encontrar uma palavra no momento certo. Se você é uma dessas pessoas, vá agora aos comentários. Toque no primeiro link azul. Abra o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Leia as primeiras páginas antes de continuarmos, porque às vezes o que está consumindo suas forças há meses não começa a mudar quando a situação muda. Começa a mudar quando Deus muda a maneira como você enxerga a batalha que está diante de você. Vá agora aos comentários. Toque no link azul, abra o livro. Depois volte para esta mensagem, porque ainda preciso falar algo importante ao seu coração, com escuta, com sensibilidade. E você está exatamente nesse lugar agora, onde tua fidelidade começa a gerar multiplicação. O pouco nas mãos de Deus nunca será pouco. Se prepare, porque o que vai chegar não será apenas para você, será para abençoar outros também. Você sente uma presença agora mesmo? Um calor no peito, um alívio inexplicável. Isso não é psicológico, é espiritual. É o toque do Espírito Santo testificando que esta palavra é verdade. Receba. E se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora, sem pressa. Isso não é sobre números, é sobre manter viva essa conexão com o que Deus tem liberado. Porque ainda tem mais, muito mais. A solidão que você sente, mesmo cercado por pessoas, está sendo visitada por uma presença real. Deus não te observa de longe. Ele se aproxima no exato ponto onde ninguém mais chega. E onde muitos viram as costas, Ele permanece. E se você tem buscado alguém que realmente entenda, que realmente te veja, Ele te diz agora: eu te conheço e estou aqui. Não ignore mais os sinais. Eles estão em todos os lugares. Nos atrasos que te protegeram, nas portas que fecharam, nos encontros que pareceram casuais, mas foram divinamente agendados. O céu sempre falou contigo, mas agora está gritando, porque o tempo de apenas sobreviver acabou. Agora é tempo de manifestar o que você carrega. Não esconda mais. Você foi escolhido. Quando você sentir vontade de desistir, lembre-se de que não chegou até aqui sozinho. Cada passo foi sustentado por mãos invisíveis. Deus não está apenas assistindo, Ele está conduzindo. E ainda que você não veja o fim do túnel, saiba, há luz, e ela está mais próxima do que parece. Respire, confie e continue. Aquele laço de inveja, aquela pessoa que sempre se aproxima e depois fere, está sendo retirada da tua rota. Não é sobre rejeição, é sobre preservação. Deus está limpando o caminho para que você caminhe sem tropeçar em alianças erradas. O que parece perda agora, será livramento amanhã. Você ainda vai agradecer pelas portas que se fecharam, porque atrás de cada uma delas
havia algo que não combinava com teu propósito. O que Deus tem para você é maior, é alinhado com o céu. E o que vem será tão claro, tão certo, tão pacífico, que você não terá dúvidas. Apenas confie no tempo de Deus. Continue ouvindo, porque a revelação ainda está crescendo. E quanto mais você se abre, mais o Espírito de Deus se move. É como um rio que começa a correr onde antes havia seca. Não se distraia. Este é o momento onde milagres começam silenciosos, mas terminam gloriosos. O ambiente espiritual está mudando agora. Há libertações acontecendo. Pensamentos de derrota estão sendo substituídos por visões de esperança. E você está no centro disso tudo. Não como espectador, mas como participante. O Espírito Santo está tocando, curando, restaurando. Se tudo o que você sente é cansaço, escute. Deus não exige que você seja forte o tempo todo. Ele apenas quer que você esteja disponível para ser fortalecido. E é isso que está acontecendo agora. Você está sendo renovado por dentro. Não é emocional, é espiritual. A expectativa que estava adormecida dentro de você começa a despertar. Aquela vontade de sonhar de novo, de crer outra vez, está voltando. Porque o Deus que te criou não terminou tua história. Ele está apenas recomeçando. Declara agora: eu confio no plano de Deus. Diga isso com fé. Declare em voz alta. E receba esta promessa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Você não é um acaso, não é um erro, não é um atraso. Você é plano, é propósito, é resposta de Deus para este tempo. E se está ouvindo isso, é porque ainda há muito para acontecer. Permaneça. O melhor ainda está por ser revelado. Continue aqui. A presença de Deus não terminou de falar. E o que Ele começou, Ele vai completar. Não saia agora. Cada segundo a mais é um passo a mais em direção à tua promessa. Porque o céu já decidiu. E o que está decidido lá em cima, ninguém muda aqui embaixo. A cada respiração que você dá agora, algo está sendo liberado dos céus em sua direção. Não é apenas conforto emocional, é autoridade espiritual. Você não está mais ouvindo por curiosidade. Está sendo envolvido por uma presença que transforma. Enquanto muitos esperam sinais grandiosos, eu decidi me revelar no íntimo do teu coração. É aí, nesse silêncio interior, que eu falo mais alto. Não duvide do que está sentindo. É real. É o meu espírito confirmando. Você foi escolhido. Quantas vezes você questionou o sentido de tudo isso? O porquê das perdas, dos silêncios, das promessas que pareciam distantes? E agora, no exato momento em que pensa em seguir adiante da mesma forma, eu te interrompo com amor, não para acusar, mas para reposicionar. Está na hora de parar de sobreviver emocionalmente. Eu te quero inteiro. Chegou o tempo em que a tua esperança deixará de ser apenas sobrevivência e passará a ser construção. Você já segurou lágrimas por não ter para quem explicar o que sente. Tentou manter a calma mesmo quando tudo dentro gritava por socorro. E eu vi. Não apenas vi, eu estava presente. Cada gesto de resistência sua foi uma oração não verbal. E agora, eu respondo. O ciclo de silêncio foi rompido. O tempo da espera está sendo transformado em colheita. E não será em segredo, será evidente. Todos verão que você não caminhava sozinho. O cenário pode até parecer o mesmo. As paredes da casa, o telefone em silêncio, a rotina que se repete. Mas há algo diferente acontecendo no invisível. Uma atmosfera nova está se formando ao redor. Aquele desânimo que você não conseguia explicar começa a perder força. Há um tipo de paz que não vem do mundo, e você começa a percebê-la. É o início da mudança. A partir daqui, os próximos dias não serão como os anteriores. Você foi alvo de palavras que tentaram te reduzir. Algumas ditas com raiva, outras com descuido. Mas todas deixaram marcas. E hoje, eu arranco cada uma delas.
Elas não têm mais autoridade sobre sua identidade. O que eu declarei sobre você é eterno, e nenhuma opinião humana pode cancelar. Você não é definido pelo que disseram. Você é sustentado pelo que eu planejei, e isso basta para recomeçar com dignidade. Em meio à correria, você tem segurado dores no corpo, pressões na mente e uma sensação constante de estar esquecendo de si mesmo. Mas neste momento, pare. Ouça. Este é o seu tempo. O mundo pode seguir correndo, mas eu te coloco agora em um lugar seguro, onde nada do que é urgente te impede de ouvir o que é eterno. Receba esse filho. Permita-me falar novamente ao seu coração. Enquanto você escuta esta mensagem, percebo algo que muitas vezes ninguém ao seu redor consegue enxergar. Você se acostumou a ser forte. Você se acostumou a dizer que está tudo bem. Você se acostumou a carregar preocupações que não compartilha com ninguém. Mas existe uma diferença entre ser forte e carregar sozinho um peso que está consumindo suas forças. Moisés chegou a um momento em que não conseguia mais sustentar tudo sozinho. Elias chegou a um momento em que suas forças se esgotaram. Até os homens que caminharam comigo precisaram aprender que existem batalhas que não podem ser enfrentadas apenas com esforço humano. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Você continua lutando, continua tentando, continua acreditando, mas seu coração está cansado. Por isso quero lembrar algo. Nos comentários deste vídeo existe um link azul. Nele está o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Talvez hoje você não precise de mais uma opinião. Talvez você não precise de mais uma preocupação. Talvez você precise apenas parar alguns minutos e permitir que eu fale ao seu coração. Se sentir isso dentro de você, vá aos comentários, toque no link azul e abra o livro. Depois volte para continuarmos juntos. Uma fé madura. Uma fé que não depende de emoções, mas que floresce mesmo quando tudo parece seco. Se você crê que esse renovo é para você, digite nos comentários. Eu tomo posse dessa nova fé. E lembre-se, o justo viverá da fé. Hebreus 10:38. Se você sente que esta mensagem está sendo escrita com detalhes da sua alma, é porque não foi feita por acaso. Eu conheço tuas dores ocultas e decidi te alcançar agora. O mundo quer velocidade, mas eu quero profundidade. Enquanto muitos correm atrás de distrações, eu te chamo para a reconexão. E esse tempo que você dedica agora é um investimento no que é eterno. Fique. Há mais sendo liberado do que você imagina. Você já reparou que sempre que algo importante vai acontecer, surgem distrações? Isso não é coincidência. É o inimigo tentando desviar teu foco. Mas hoje, você escolheu ouvir, e essa escolha já mudou coisas ao teu redor. Ficar nesta mensagem até o fim é mais do que uma decisão emocional. É espiritual, porque quanto mais você ouve, mais eu falo. Quanto mais você se abre, mais eu derramo. Continue. Você está no caminho da resposta. Se em algum momento sentiu que está sozinho demais nessa fase, escute. Eu sou Emanuel, Deus contigo. Não fui eu quem te afastou de tudo. Fui eu quem te escondeu para te preservar. Algumas ausências não são perdas, são livramentos. Algumas portas que não se abriram não foram fracasso, foram proteção. E agora, você começa a ver isso com clareza. Eu te separei, não para isolar, mas para preparar. Os recursos que pareciam faltar, a conta que não fechava, o sustento que parecia incerto. Eu sou aquele que provê. E onde não há, eu crio. Você vai testemunhar provisões inesperadas, mas não desconectadas da tua fé. O milagre não será aleatório. Ele virá como resposta à tua obediência. Lembre-se, a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho é para o teu bem. Fique atento. Os sinais já estão surgindo. E se em algum momento você sentiu medo de não ser capaz, escute. Eu te capacito. Eu te escolhi sabendo de cada limitação, cada insegurança, cada falha. E mesmo assim, não mudei de ideia.
Porque meu poder se aperfeiçoa exatamente aí, onde você se acha fraco. Por isso, levanta os olhos. Você não foi chamado para sobreviver de migalhas emocionais. Você foi separado para viver em plenitude. Essa dor que você sente, essa opressão que insiste em te visitar à noite, está sendo quebrada agora. Há libertação em andamento. E você vai começar a sentir mais leveza, mais paz, mais clareza. É como se um véu estivesse sendo retirado. O que era confuso vai se tornar nítido. O que era obscuro ganhará luz. Fique firme. A libertação completa exige entrega total. E você já começou esse processo ao ficar aqui. Você sente que sempre precisa provar algo para os outros? Que, mesmo se doando, sempre há cobranças? Isso está sendo tratado hoje. Não viva tentando atender expectativas que eu nunca te pedi para carregar. Liberte-se. Você só precisa viver o que eu escrevi para você. E quando isso se torna sua verdade, a pressão externa perde força. O que os outros acham deixa de controlar sua alma. Isso é liberdade. Isso é verdade. Isso é cura. Você merece ser lembrado diariamente do que eu penso sobre você. Por isso, se ainda não se inscreveu neste canal, faça agora. Esse é um espaço onde eu continuarei falando, porque nem sempre as respostas vêm de uma só vez, mas eu sempre envio o que você precisa ouvir. Não como uma rotina religiosa, mas como um lugar de encontro entre tua alma e o meu espírito. Permaneça. Você ainda será surpreendido. Lembre-se das vezes em que quase desistiu e, mesmo sem forças, algo te segurou. Aquilo não foi acaso. Era eu. Porque mesmo quando você já não via mais saída, eu ainda via caminho. E hoje, esse caminho começa a se abrir diante de ti. Uma nova direção, uma nova estratégia, um novo recomeço está diante de você. Tudo o que precisa agora é confiar o suficiente para dar o próximo passo com fé. Tem pessoas que vão estranhar o teu crescimento, vão se incomodar com tua paz, porque a graça que eu vou derramar sobre tua vida será visível. Mas não tema. Você não foi chamado para agradar todos, mas para cumprir o que eu determinei. E quem estiver pronto, caminhará contigo. Quem não estiver, será removido. Esse processo será natural. E ao final, você entenderá que tudo cooperou para o teu bem. O que hoje parece estar te segurando, amanhã será o que te impulsionará. Porque eu transformo prisões em plataformas. Eu uso dores como sementes, e o que germina em meio ao sofrimento gera frutos mais profundos. Confia no meu processo. Ele não é rápido, mas é eterno. E o que é eterno não se apaga com o tempo. Ele permanece. E você também vai permanecer, porque quem se firma em mim não se perde. Declare aí nos comentários com fé e entrega: Senhor, eu estou pronto para viver o que o Senhor preparou. E guarde essa palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37:5. Isso não é poesia, é promessa, e está prestes a se cumprir. Não é hora de olhar para trás. O que ficou para trás será lembrança de onde você saiu, mas o que está diante de ti é revelação do que está por vir. E eu te digo, o que vem será maior. A estação mudou, e quem percebe o novo se posiciona. Não com pressa, mas com fé. Não com ansiedade, mas com confiança. A escolha agora é permanecer ouvindo. Porque há mais para ser dito, mais para ser vivido, mais para ser curado. O céu ainda está falando com você. Você percebe que mesmo quando tudo parece igual, algo dentro de você está mudando? Essa inquietação que carrega não é ansiedade comum. É o toque do meu espírito te chamando para um novo tempo. Nada ao seu redor precisa mudar primeiro. A mudança começa aí, no íntimo, onde só eu alcanço. Cada decisão, cada passo, cada escolha feita com fé cria um novo caminho diante de você. Não ignore mais esse sinal. Ele é insistente porque vem do alto. Ele é urgente porque é real. Eu sei que tem sido difícil manter a esperança quando tudo parece estar parado. Você tem segurado a casa,
enfrentado situações que ninguém entende, cuidando de todos e sendo forte mesmo quando ninguém percebe seu esgotamento. Mas escute, você não vai terminar essa caminhada como começou. Está havendo uma virada silenciosa agora, e se você continuar ouvindo, vai perceber, está mais perto do que imagina. Essa dor que te acompanha está com os dias contados. Talvez o que mais machuca não seja o que te dizem, mas o que não dizem. O silêncio das pessoas, a ausência de apoio, os momentos em que você precisou ser ouvido e só encontrou vazio. Mas eu nunca estive distante, e hoje, eu estou aqui reafirmando. Você foi lembrado no céu. Existe algo em você que carrego em meu coração. E não importa o que o mundo ignore, eu jamais te ignoro. Este momento foi preparado. É resposta. É cuidado. É renovo. Você está em um tempo onde escolhas definem destinos. Não dá mais para seguir por caminhos antigos com uma mente nova. Algo dentro de você já percebeu que os lugares de antes não servem mais. Os hábitos, os pensamentos, as desculpas. Tudo está sendo confrontado com amor, porque eu não quero apenas te confortar, quero te alinhar. E esse alinhamento é o início de um milagre. Fique atento. Há uma direção sendo desenhada agora mesmo. Quantas vezes você quis entender o porquê de tudo? E quando não encontrou respostas, tentou se acostumar com a dor? Mas eu te digo, há coisas que você não entendeu, porque eu estava te protegendo de saber. Meu cuidado também está em ocultar. Mas agora, o tempo de revelação chegou, e você vai começar a ver com outros olhos. A visão que antes estava limitada pela dor será ampliada pela fé, e o que parecia confuso começará a fazer sentido. Você precisa saber. Aquele ambiente que antes sugava suas forças está prestes a ser transformado. Haverá paz onde antes havia tensão. O lugar onde você dorme será cercado por descanso real. O que antes te oprimia será neutralizado pela minha presença. Eu já enviei anjos para cercar tua casa. Filho, se você chegou até aqui, existe algo que preciso lhe lembrar. Nem tudo que parece parado está abandonado. José passou anos sem compreender aquilo que eu estava fazendo. Davi recebeu uma promessa muito antes de vê-la se cumprir. Lázaro estava há 4 dias no sepulcro quando todos acreditavam que já era tarde demais. Mas aquilo que os homens chamam de fim, eu muitas vezes chamo de começo. E talvez esta seja a palavra que você precisava ouvir agora. Porque existe uma área da sua vida que parece congelada. Você ora, você espera, você acredita, mas nada parece mudar. Por isso, antes de continuarmos, faça algo simples. Vá aos comentários deste vídeo, toque no link azul, abra o livro Quando Tudo Parece Perdido, abra este livro. Leia algumas páginas e volte, porque algumas pessoas estão tão concentradas no problema que deixaram de enxergar aquilo que eu ainda estou preparando. E eu não quero que você perca a esperança justamente quando está mais perto da resposta. Mover acontecendo nessa vida. Não desista. Não pare. Essa oração silenciosa será respondida publicamente. Algumas dores que carrega não vieram deste tempo. Foram palavras ditas há anos. Situações que marcaram e ficaram escondidas. Mas hoje, eu toco nelas. Porque quero te curar por completo. Não só aliviar, mas restaurar de forma profunda. E essa restauração começa quando você me permite tocar nos lugares que mais evitou. Hoje é esse dia. O dia em que tudo começa a ser curado de dentro para fora. É um processo, mas o início já foi ativado. E se nesse momento você sente um nó na garganta, um calor no peito, saiba, é a confirmação de que esta mensagem não é apenas conteúdo, é encontro. É Deus falando com você. Não ignore essa sensação. Ela é real, ela é espiritual. Respire fundo. Fique aqui. E se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso com o coração. Não para seguir mais um perfil, mas para manter esse espaço onde a voz de Deus continuará te alcançando sempre que você precisar. Você já notou que sempre que algo bom está prestes a acontecer, surge uma tempestade emocional? Isso é resistência espiritual.
O inimigo tenta impedir que você veja o que está chegando. Mas agora, eu coloco um escudo em você, uma proteção invisível que vai te manter firme. Você não vai mais ser dominado pelas ondas repentinas de medo. A partir de agora, você será guiado pela certeza de que eu estou com você. E isso basta. Há decisões que você precisa tomar e tem adiado por medo de errar. Mas hoje, eu te dou clareza. Não caminhe mais na dúvida. Peça sabedoria e eu te darei. Porque eu não te chamei para viver em confusão, mas em direção. Você não vai mais ficar preso entre o passado e o futuro. Vou te posicionar no presente com coragem. Haverá graça em cada escolha e paz em cada passo. Sabe aquele projeto que você começou, depois parou, depois pensou em abandonar? Eu ainda estou nele. E se eu ainda estou, não desista. Eu vou te dar os recursos, a visão e a persistência. Vai florescer, vai frutificar. Não porque é fácil, mas porque tem minha mão. A obra que eu comecei será concluída. Volte a sonhar com ele. Volte a colocar nas mãos aquilo que nasceu no coração. Há pessoas ao seu redor que não entendem sua mudança. E tudo bem. Nem todos vão compreender o que eu estou fazendo. O que importa é que você continue obedecendo. A obediência vai gerar separações, mas também vai abrir portas. E quando você menos esperar, estarei colocando à sua volta pessoas alinhadas com o céu. Relacionamentos saudáveis, alianças espirituais, conexões divinas. Você está sendo reposicionado, não por mérito, mas por graça. Eu te tirei de ciclos que não faziam mais sentido. Rompi com zonas de conforto que te paralisavam. E agora, mesmo sem entender tudo, você vai perceber que está no caminho certo. Cada desconforto foi uma preparação. E agora, cada passo será uma revelação. Confie, eu não erro na condução. Se você sente que está prestes a viver algo novo, escreva com fé nos comentários: estou pronto para o novo de Deus. E receba essa palavra de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa promessa é para você. Tome posse, caminhe nela, declare com fé. Há um ciclo emocional que se repete na tua vida. Momentos de paz seguidos de caos. Mas isso está sendo quebrado agora. O padrão espiritual por trás disso está sendo desfeito. E uma nova estabilidade emocional começa a se formar. Você terá domínio sobre seus sentimentos. Terá equilíbrio para enfrentar o que vier. Porque não andará mais segundo o que sente, mas segundo o que crê. Você foi chamado para liderar ambientes com a tua presença, para ser resposta onde só havia dúvidas, para ser cura onde só havia dor. E essa unção está sobre você. Não por mérito, mas por chamado. O que está sendo ativado hoje em você vai gerar transformação ao redor. Sua voz terá peso. Seu silêncio trará paz. Sua vida será uma extensão do que eu estou liberando agora. Lembre-se, a espera não foi perda de tempo. Foi construção de estrutura. O que eu estou te entregando exige maturidade. Por isso a demora. Mas agora, tudo começa a fazer sentido. Tudo que parecia atraso era na verdade preparação. E hoje o tempo chegou. E você vai perceber, será como um romper, algo que destrava, que flui, que não se explica, mas se sente. Você não precisa mais se moldar às expectativas de quem não entende tua jornada. A partir de hoje, caminhe com a liberdade de quem sabe que foi escolhido. Você não deve mais carregar pesos que não são seus, nem se culpar por dores que não nasceram em você. Eu te liberto dessa culpa invisível, dessa autocobrança que te paralisa. Agora, você é livre para seguir leve. Tudo que você entrega com fé, eu multiplico. Inclusive o tempo que está dedicando a ouvir esta palavra. Isso é semente, e vai frutificar. Não apenas em emoção, mas em direção real. Você não será mais conduzido por pressa, mas por propósito. Você vai saber o que fazer, quando fazer e com quem fazer. Haverá clareza, haverá graça, haverá paz.
Se você chegou até aqui, é porque esta mensagem estava destinada a você desde o início. Não se trata de coincidência, trata-se de chamado. Um chamado à consciência, à reconexão, à restauração. E se algo dentro de você foi tocado, mantenha essa conexão viva. Inscreva-se, não por costume, mas por necessidade espiritual. Você vai precisar ouvir mais. E eu vou continuar falando. Não importa o que disseram sobre seu futuro. O que eu tenho preparado é muito maior do que qualquer limitação humana. Eu sou o Deus que escreve finais que surpreendem. E o que estou escrevendo agora é restauração. Avanço, recomeço. Não tema, apenas siga. Eu estou com você. Eu sou por você. E tudo o que te prometi será cumprido. Fique atento. O próximo sinal será ainda mais claro. E você vai reconhecer. Porque a voz que te chama agora também vai te conduzir depois. Você sente que algo está nascendo dentro de você? Essa sensação que pulsa no peito, como se um novo tempo estivesse pedindo passagem? Isso não é ilusão. É o cumprimento de um ciclo espiritual que eu mesmo comecei. Muitos tentaram te fazer parar antes da hora, mas eu preservei tua fé. Você está aqui por causa de um propósito maior. E neste exato momento, uma chave invisível está girando no reino espiritual, liberando o que antes estava travado sobre tua vida. As decisões que você evita, o medo de recomeçar, as dúvidas que te cercam, tudo isso está sendo tocado agora. Porque o meu espírito não vem apenas consolar, ele vem também confrontar o que te paralisa. Não há mais espaço para viver pela metade. Não é mais tempo de adiar o que eu já liberei. O céu se move onde há entrega. E cada segundo que você permanece ouvindo é uma semente que ativa o impossível em seu favor. O céu está te reposicionando em amor. Você já se perguntou por que certas portas fecharam mesmo quando você orou com sinceridade? Porque nem toda porta aberta é oportunidade. Algumas são armadilhas disfarçadas. E eu, como pai, fechei para te proteger. Às vezes, eu permito a dor da espera para evitar a dor do prejuízo. Mas agora, chegou o tempo de portas certas, e você vai saber. Vai sentir paz. Vai reconhecer a direção. Fique sensível. Eu sou um Deus de detalhes, e eles estão por toda parte. A sua história não termina no ponto que outros colocaram um ponto final. Muitos te rotularam com base em um capítulo, mas eu sou o autor do livro. E eu escrevo novos começos onde disseram que era o fim. Você vai ver redenção nos lugares onde foi humilhado. Vai viver milagres onde só existiam cicatrizes. Porque nada que você viveu será desperdiçado. Tudo será usado para mostrar quem eu sou. Aquele que transforma dor em testemunho. Esse cansaço profundo, que nem o descanso resolve, é sinal de sobrecarga espiritual. Você tem absorvido mais do que deveria, tentando salvar todos ao redor. E enquanto cuida, esquece de se permitir ser cuidado. Mas hoje, eu invado esse espaço onde você se esconde e te ofereço um abraço que cura. Deixe que eu cuide de você também. Não há vergonha em reconhecer que precisa de ajuda. Há poder em se entregar ao meu toque. A sua alma está sedenta por paz. Não aquela que o mundo oferece por momentos, mas a que permanece mesmo em meio às tempestades. Eu sou essa paz. E agora, enquanto você ouve, estou te cobrindo com essa atmosfera. Tudo ao seu redor pode continuar igual, mas por dentro algo mudou. A ansiedade perde força, o medo recua, e você começa a respirar com mais leveza. Isso é presença. Isso é real. Isso é o que eu preparei para você. Se alguma vez duvidou de sua importância, lembre-se. Eu designei o céu para te alcançar exatamente aqui. Você não está no meio de milhares. Está diante do olhar de quem conhece até os fios do seu cabelo. Tudo que você passou tem um sentido. Nada foi em vão. E neste exato momento eu ativo promessas que estavam adormecidas. Há uma restauração em andamento. E não é pequena. É completa. É profunda. É irreversível. Se essa mensagem está tocando sua alma, escreva agora com fé nos comentários.
Eu recebo o que vem do alto. Faça isso como um ato de concordância espiritual. E tome posse desta palavra viva em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo o que te feriu no final será instrumento de construção. Você ainda vai agradecer pelo que hoje parece um mistério. Você está cercado de promessas, mas precisa romper com velhos ciclos emocionais para entrar nelas. O que te impedia ontem não pode te paralisar hoje. Eu te criei para a liberdade, não para o medo. O novo está diante de você, mas exige coragem para deixar o velho. E eu te dou essa coragem agora. Ela não vem de fora. Vem do meu espírito dentro de você. Ele te guiará, te sustentará. Filho, escute atentamente. Você poderia estar fazendo muitas outras coisas agora, mas continua aqui. E isso não acontece por acaso. A mulher do fluxo de sangue precisou vencer muitos obstáculos até tocar em mim. Bartimeu precisou continuar clamando quando todos mandavam que ele se calasse. A viúva persistiu. Ana persistiu. Jacó persistiu. E todos eles receberam algo porque decidiram não desistir. Talvez você também esteja sendo provado exatamente nessa área, na perseverança, na capacidade de continuar acreditando quando ainda não consegue ver. Por isso quero lhe pedir algo. Nos comentários existe um link azul. Abra o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Não porque alguém mandou, mas porque talvez este seja o momento em que seu coração mais precisa ouvir aquilo que eu tenho para lhe dizer. Abra o livro. Leia algumas páginas. Volte para esta mensagem. E continue caminhando comigo. Ser luz. E mesmo que não perceba, já está iluminando lugares que estavam apagados há muito tempo. A sua família será alcançada por essa transformação. Você é o ponto de partida de uma nova geração espiritual. O que antes era repetição de erros, agora será ciclo de bênçãos. O que era doença emocional herdada, será quebrado com a tua decisão de permanecer em mim. Eu vou levantar em sua casa uma história nova. Vai começar pequeno, mas se espalhará com força. E você será testemunha de cada etapa dessa reconstrução. Você lembra de quando tudo parecia escuro, mas ainda assim, algo dentro te impedia de desistir? Era eu. Eu sustentei suas emoções quando tudo dentro pedia fim. Agora, eu venho te dizer, a luz que nasce hoje não se apagará. Ela iluminará não apenas teu caminho, mas o de muitos ao teu redor. Essa luz é direção, é vida, é cura. Você foi tocado por ela, e nada mais será como antes. As preocupações com o amanhã têm tirado sua paz. Mas eu sou o Deus do presente e do futuro. O que te espera não é abandono, é provisão. Você verá portas que não precisou bater se abrindo diante de você. Contatos certos, recursos inesperados, caminhos mais leves. Eu já preparei tudo. Apenas confie. Deixe que a fé conduza seus passos. E quando sentir medo, lembre-se do que te digo agora. Eu sou contigo. Se em algum momento você achou que perdeu tempo, escute. Nenhum segundo foi desperdiçado. O tempo que parecia estéril foi o solo onde plantei maturidade, resistência e sensibilidade. Agora, os frutos virão. E você entenderá por que não podia ser antes. Tudo que te parecia atraso agora será visto como alinhamento. Eu sou perfeito no tempo. E você vai viver isso com intensidade. Há uma cura emocional sendo liberada. Você vai sentir. Vai perceber leveza onde havia tensão. Vai sorrir sem forçar. Vai olhar para dentro e encontrar paz. Porque o que eu faço não é superficial. Eu entro onde ninguém mais conseguiu. E quando eu toco, não deixo apenas alívio. Deixo restauração completa. A partir de agora, você vai saber o que é caminhar sem carregar o peso da dor antiga. Você se lembra das vezes em que acreditou que ninguém se importava? Que até Deus havia te deixado de lado? Hoje, eu desmonto essa mentira. Eu estive presente em cada detalhe. Eu enxuguei lágrimas que nem chegaram a cair. Eu silenciei tempestades antes que você percebesse. E se ainda há dúvidas, deixe que essa palavra confirme. Você é precioso aos meus olhos. Eu não desistiria de você.
nem se você tivesse desistido de mim. Se ainda sente que precisa de uma confirmação, aqui está. Eu te escolhi, mesmo com falhas, mesmo com medo. E o que eu comecei, eu mesmo vou terminar. Não com esforço humano, mas com poder divino. Fique em paz. Você não está atrasado. Você está exatamente no ponto onde os céus te alcançaram para alinhar tudo. Tudo. Nada ficará fora. Eu cuido até do que você esqueceu de pedir. Você tem sentido a mente confusa sem saber que direção tomar. Mas agora, eu sopro clareza sobre você. Vai perceber caminhos que antes pareciam fechados. Vai sentir paz onde antes só havia dúvida. A mente que antes te aprisionava com pensamentos de culpa, agora será casa de promessas. Tudo o que era tormento se tornará testemunho, porque a mente renovada é sinal de um coração transformado. Sabe aquele medo de começar de novo? Ele está sendo vencido pela fé que eu mesmo plantei em você. Recomeçar não é retroceder, é avançar com mais maturidade. Você agora tem bagagem, tem cicatriz, tem experiência, mas também tem graça, e a graça te basta. Você não vai repetir os erros. Você vai caminhar em novos níveis, porque o velho já passou, e o novo está diante de ti. Se você crê que essa palavra é para você, escreva com convicção nos comentários. Meu recomeço tem a direção de Deus, e receba essa promessa viva de Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, agora brota, não a percebeis? Eis que colocarei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa é a palavra que sela esse momento. Tome posse com fé. Cada passo que você der a partir daqui será diferente, porque agora você sabe quem está contigo. Você não anda mais por vista, anda por fé. E a fé que eu te dei é suficiente para vencer gigantes, romper barreiras e enxergar o invisível. Se mantenha conectado, ainda há muito para ser revelado. E você não pode perder o que o céu ainda vai falar. Eu não terminei, eu apenas comecei, e este é só o início. O melhor ainda está sendo preparado. Permaneça. Você percebe como, mesmo sem entender tudo, o seu coração está mais calmo agora? Isso não é porque os problemas desapareceram, mas porque eu acabei de te lembrar que você não está sozinho. E essa certeza, quando entra de verdade, muda tudo. Muda como você enxerga o amanhã. Muda como você reage à pressão. Muda o ambiente dentro de você. O caos do lado de fora não tem mais poder sobre tua paz interior, porque agora você está ancorado em mim. A voz que tanto te confundia, aquela que dizia que não era possível, que não valia a pena, que nada iria mudar, começa a perder força. E por quê? Porque a minha voz chegou. E quando a minha voz entra, as outras se calam. Aquilo que te atormentava na madrugada, o pensamento que insistia em voltar com medo e culpa, agora se desfaz como neblina diante da luz. Você está sendo liberto de prisões invisíveis e está acontecendo agora enquanto ouve. Esse não é apenas um tempo de palavras bonitas, é um tempo de reposição. O que te foi tirado injustamente, o que parecia ter escapado das tuas mãos sem explicação, começa a ser restaurado por uma justiça que vem do alto. Não é a justiça dos homens, mas a minha. E quando eu restituo, eu devolvo com honra. Não vai ser como antes. Vai ser melhor, porque o novo que eu trago carrega propósito, cura e estabilidade. Você tem sido fiel no pouco. Continuou mesmo quando ninguém reconheceu. Suportou mesmo cansado. Plantou mesmo sem ter colheita aparente. E agora, o tempo do retorno chegou. A estação muda a partir da sua constância. Eu vi o que você fez quando ninguém estava olhando. E o que faço agora é público porque tua semente foi silenciosa. Prepare-se para ver com os olhos o que você sustentou apenas com fé por tanto tempo. Sabe aquela sensação de que está sempre começando de novo? Como se nunca saísse do ponto inicial. Isso termina hoje. Há uma aceleração que vem de mim sendo liberada agora. O que parecia parado será impulsionado. O que era repetição se tornará avanço. E você vai notar isso nos detalhes. Porque onde meu espírito se move,
Até o tempo se curva. Nada que é teu se perderá. Eu comando o tempo e trago de volta o que é teu por direito. Se você sente que esta palavra é como se fosse escrita dentro da tua alma, então declare nos comentários com fé: Deus, eu recebo esse novo tempo. Não subestime o poder da concordância. Há algo poderoso em confessar o que crê. E tome posse dessa promessa de Joel 2:25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Eu sou aquele que transforma perdas em plataformas. Você verá com os próprios olhos. Não permita que as cicatrizes te impeçam de se abrir para o novo. Elas não são marcas de derrota. São lembretes de sobrevivência. São provas de que você passou por vales profundos e ainda assim está aqui. E se chegou até aqui, não é para parar, é para florescer. As raízes que criaram força na dor agora sustentam o crescimento que virá. Confie em mim. Você está mais preparado do que imagina. Você precisa saber que há um movimento espiritual acontecendo agora mesmo. Mesmo que os sentidos não captem, o céu está se alinhando com sua caminhada. Anjos estão sendo direcionados. Portas estão sendo tocadas. Corações estão sendo moldados. Você está envolvido em uma atmosfera onde o sobrenatural se manifesta. Permaneça aqui. Não é apenas uma mensagem, é uma visitação. Não tenha medo de esperar mais um pouco. Eu sei que a espera desgasta, que a alma às vezes se cansa, mas eu estou cuidando até do tempo que parece perdido. Há coisas sendo amadurecidas em silêncio, e quando você menos esperar, tudo estará pronto. Pronto demais para falhar. Se precisar respirar fundo agora, faça. Sinta a presença. Ela é real. E ela te sustenta onde a força humana se esgota. Há algo novo chegando que você nem pediu, mas que eu preparei, porque conheço os teus pensamentos antes mesmo que você diga qualquer coisa. Você ora por coisas pequenas enquanto eu já organizei coisas grandes. Porque o teu coração é humilde, e por isso será exaltado. Não por glória humana, mas por propósito divino. Você vai experimentar respostas que não estavam nem nos seus planos, estavam nos meus. Quando sentir vontade de desistir, lembre-se, você está mais perto do que nunca. É comum que a pressão aumente antes da virada, mas eu te sustento. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora com intenção. Aqui não é apenas um lugar de palavras, é uma fonte que alimenta, uma semente que continua germinando toda vez que você voltar. Porque a fé não nasce apenas em momentos, ela cresce com constância. Você foi forjado no silêncio. Enquanto muitos estavam em destaque, você estava nos bastidores sendo moldado. E agora, o tempo do esconderijo termina. Mas não será uma exposição que te esgota. Será uma manifestação que revela o que eu coloquei em você. E aqueles que não te valorizaram verão. Não para a tua glória, mas para que vejam o que eu posso fazer com alguém que me obedece mesmo na dor. Se você pudesse ver com meus olhos, entenderia que há muito mais ao teu redor do que aparenta. Existe proteção invisível, favor que te acompanha, mão que te segura. Acredite, você não escapou por pouco. Você foi guardado por completo. E se ainda respira, é porque ainda existe cumprimento. O que eu comecei vai até o fim. Você está no processo e o fim dele é vitória. O sentimento de inutilidade que tenta te visitar às vezes é mentiroso. Você tem valor. E não é por desempenho, é por identidade. Eu te formei com intenção. E nada do que você passou foi em vão. Há propósito até no que você não compreende. E um dia você vai ensinar outros com a experiência que hoje te dói. Porque quem é curado por mim, carrega unção para curar outros. Não ignore os pequenos sinais. Um reencontro, um sonho, uma sensação de paz em meio ao caos. São formas discretas pelas quais eu falo. E estou falando agora. Estou te cercando com detalhes que confirmam a minha presença. Tudo é espiritual, até o que parece pequeno. A tua sensibilidade está voltando. Você vai discernir com clareza, e isso vai mudar tudo. Se neste momento você se sente tocado, não se contenha. Declare com fé: Senhor, eu confio nos teus caminhos.
Faça isso por você, pela tua caminhada, e alimente sua alma com a promessa de Provérbios 3:6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Nada vai sair fora do lugar quando você me colocar no centro. Esse é o segredo. Você passou por lugares que ninguém entende, e nem precisa explicar. Porque eu entendo, e saber disso basta. Tudo o que você enfrentou moldou tua compaixão, tua maturidade, tua visão. Agora, você sabe quem é, e sabe também quem eu sou. Esse é o ponto onde não há mais volta. Só avanço. Porque quando se conhece a verdade, não há como voltar à ignorância. E a verdade te libertou. Algumas lágrimas que você derramou não eram tristeza, eram alívio. Porque você sentiu a presença, sentiu que não estava só, sentiu que havia algo maior acontecendo. E agora, o que você sentiu começa a se materializar. O invisível se torna visível. O que era apenas espiritual agora será concreto. Você verá respostas onde antes havia apenas silêncio. Eu sei o quanto você tem feito por todos. Sei o quanto se calou para não magoar, o quanto abriu mão por amor. E agora, eu me levanto para cuidar de você, porque até quem ama precisa ser amado. E eu sou a fonte. Eu te abraço com verdade, e você vai sentir esse amor de forma nova. Um amor que cura, que restaura, que enche o que estava vazio. Você será cuidado por mim em cada detalhe. Nada foi pequeno demais para eu notar. A oração sussurrada, a dúvida escondida, o medo engolido. Eu vi tudo. E hoje, te respondo não com explicações, mas com presença. Porque mais do que entender, você precisa... Filho, filha, preciso interromper esta mensagem por um momento. Porque existem pessoas me ouvindo agora que chegaram exatamente ao ponto em que Moisés chegou diante do Mar Vermelho. Atrás dele havia um exército se aproximando. À frente dele havia um mar impossível de atravessar. Não havia uma solução visível. Não havia um caminho claro. E talvez seja exatamente assim que você esteja hoje. Você olha para a sua saúde e não sabe o que fazer. Olha para a sua família e não sabe o que fazer. Olha para uma situação financeira que se arrasta há meses, talvez há anos, e não sabe o que fazer. E a pergunta que continua voltando ao seu coração é sempre a mesma. Meu Deus, qual é o próximo passo? Meu Deus, até quando? Porque existe um sofrimento que quase ninguém vê. É o sofrimento de quem já orou sobre a mesma situação dezenas de vezes. De quem acorda e dorme pensando no mesmo problema. De quem tenta ser forte diante da família, mas por dentro está cansado. Você continua acreditando em Deus, continua orando, continua esperando, mas chegou a um momento em que já não sabe qual direção seguir. E talvez a sua dor não seja falta de fé, talvez seja o cansaço de caminhar tanto tempo sem conseguir enxergar uma resposta. Lembre-se de algo. Quando Josué chegou diante do Rio Jordão, Deus não mostrou tudo o que iria acontecer. Deus mostrou apenas o próximo passo. E quando ele decidiu obedecer, as águas se abriram. Foi assim com Moisés. Foi assim com Josué. Foi assim com muitos servos de Deus. Antes da vitória, veio a direção. Antes do milagre, veio o próximo passo. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para alguém que está me ouvindo agora. E antes que você diga, mas eu quase não leio, eu estudei pouco, eu nem sei mexer direito no celular, ou até mesmo, isso não é para mim. Deixe eu lhe dizer algo. Deus nunca trabalhou apenas através dos mais preparados. Muitas vezes ele escolheu pessoas simples, cansadas e cheias de dúvidas para transformar suas histórias. Não importa a sua idade, não importa o quanto você estudou. O que importa é aquilo que Deus pode fazer quando alguém decide dar um passo de fé. Por isso eu quero colocar algo diante dos seus olhos. Nos comentários existe um link azul, e nele está o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Não abra por curiosidade. Não abra porque alguém mandou. Não abra porque eu estou falando. Abra apenas se você realmente precisa de uma direção para algo que está vivendo neste momento e está disposta a acreditar. Porque às vezes, a mudança que uma pessoa espera há meses
ou até anos, começa quando Deus coloca diante dela uma palavra no momento certo. Então toque no link azul. Abra o livro. Os dias serão cheios de confirmações. Gente que você nem esperava vai chegar com palavras que reafirmam o que eu te disse aqui. Situações que antes te geravam medo, agora serão enfrentadas com paz. Porque tua mente foi curada, teu espírito foi alinhado, e quando o interior muda, o exterior começa a se dobrar. Essa transformação começou em você, e ninguém poderá interromper. Você tem orado por proteção, e eu te ouvi. A tua casa está cercada. Eu enviei anjos com ordens claras. O que tentava perturbar tua paz será retirado, e no lugar do medo haverá segurança. Você vai dormir diferente, vai andar com leveza, e vai sentir um novo ambiente se formando ao teu redor. Porque quando eu entro, tudo muda. Inclusive o que você chamava de rotina. Tudo terá novo sentido. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça com propósito. Isso é mais do que um botão, é um passo de continuidade. Porque o que estou fazendo não termina aqui. Há mais, e você precisa continuar ouvindo, se alimentando, crescendo. Essa conexão não é por acaso. É resposta. É ponte para dias em que você precisará ouvir novamente que ainda há esperança. E haverá. Sempre haverá. Você é prova viva de que o inimigo não venceu. Mesmo ferido, você continuou. Mesmo sem respostas, permaneceu. E agora, o céu celebra tua resistência. Mas mais do que resistir, agora é tempo de florescer. É tempo de avançar com leveza, com fé, com direção. O peso antigo caiu, a dor foi tratada, o medo foi vencido. E a tua nova jornada começa com um sim silencioso que o teu coração já disse sem perceber. Declare com fé, agora. Nada vai me parar. Deus está comigo. E receba com humildade e confiança essa promessa viva de Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você não está sozinho nesse processo. Eu continuo, eu aperfeiçoo, eu finalizo, e tudo será para o teu bem e para a minha glória. A partir daqui, cada passo terá um novo peso espiritual. Você vai sentir quando for o caminho certo. Vai saber quando algo for apenas distração. Eu te dou discernimento, te dou sensibilidade, te dou direção. Porque você pediu, e eu sempre respondo. Continue ouvindo. Ainda há mais sendo derramado, e o melhor está se aproximando. Um dia de cada vez. Mas agora, com esperança real, porque eu estou no comando, e nada fugiu das minhas mãos. Se essa palavra falou com você, se algo dentro foi despertado, não deixe que essa experiência termine aqui. Toque agora em curtir como um ato de concordância com o que o céu liberou sobre a sua vida. Inscreva-se neste canal com intencionalidade, não como um gesto qualquer, mas como quem entende que precisa permanecer onde Deus continua falando. Ative as notificações para ser o primeiro a receber cada direção que o Espírito revelar neste lugar. Envie este vídeo a quem precisa dessa voz, porque quando você compartilha a palavra, você estende o mover. E se você sentiu que essa mensagem veio sob medida, prepare-se. Há outras aqui que são